Olá, bom dia, tudo bem? Como os tempos já estão se passando tão rápido como um raio. Isso é bom porque significa que as profecias estão se cumprindo. E os tempos estão passando muito rápido mesmo. É que nem está escrito que Yahweh abreviaria, está abreviando os tempos, porque senão nem os próprios escolhidos seriam salvos, né? Então temos que ter muito cuidado com as armadilhas de Hassatã, com as armadilhas do diabo. Embora Lúcifer está aprisionado, mas os demônios estão no ar, solto. Daniel, ele viu os demônios, ficou apavorado. Se os seres humanos tivessem essa visão de ver os demônios, também ficariam apavorados. Porém, os demônios ele não têm essa autoridade de se manifestar e tampouco de se incorporar no corpo dos seres humanos. Agora, o demônio tem esse poder quando o próprio ser humano ele dá margem para os demônios. Quando um ser humano ele é a mesma coisa quando o ser humano ele vai para essas abadias ouvir esses falsos profetas, principalmente esses falsos pastores que fica dentro dessa sinagoga que o próprio Mashiach Yahushua, o nosso Salvador, ele mencionou quando estava aqui na terra. Eu costumo dizer, e há também um dizer, abre aspas, que quando Yahushua estava aqui na terra, já existia gays, lésbicas, sapatão, assassino, assaltante, ladrões, etc. Fecha aspas. Mas o único que Yahushua chamou de filho do diabo foram os líderes religiosos. Chamou de víboras. Ainda proferiu Yahushua. Vocês não entram no reino dos céus e impede que os outros entrem. Yahushua irá voltar. E quando o próprio Yahushua ele mencionou em Mateus, quando eu voltar, não terei dó nem de vocês e nem quem os segue. Em Atos capítulo 7, versículo 48, um profeta ele mencionou: o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Assim diz o profeta. Eiarro, em seu versículo 50, ele também mencionou: eu criei os céus e a terra, e o mar e todas as coisas. Que templo vocês construirão para mim? Eiarro também mencionou isso em Isaías. Em Ruanã e João, Yahushua mencionou: examinai as escrituras. Meu povo padece por falta de conhecimento. Examinai as escrituras. Yahushua foi o grande instrutor. Depois de Yahushua não teve nenhum outro instrutor. Ele não deu essa autoridade, a não ser para os apóstolos, né? Mas hoje não existe nem os apóstolos e nem seus discípulos, os 12 apóstolos. O último apóstolo foi o Paulo. Todos eles não estão mais entre nós. Mas Yahushua deixou o livro de instrução, que é a Bíblia. Essa Bíblia aqui, ó. Mesmo essa Bíblia João Feira de Almeida. Essa Bíblia aqui era da minha mãe, por isso que está com essa oncinha aqui. A minha mãe era testemunha de Jeová. Que Yahweh tenha em bom local, e eu tenho certeza que ela está. Embora ela frequentava esses templos de pedra, mas Yahweh que analisa o coração de cada um. Não é todos que vão para esses templos de pedra feitos por mãos humanas que são pessoas erradas, não. Eles estão buscando o verdadeiro Criador. Errado, na verdade, são os líderes, né, que enganam essas pessoas com falso dízimo, pedem um falso dízimo, eles fazem uma falsa cura. Então, aí sim, os demônios entram dentro da mente desses líderes e os líderes entram dentro da mente das pessoas que vão buscar o verdadeiro Criador. Mas Yahweh é tão bom que ele não analisa o coração daquelas pessoas inocentes, né? Yahweh, ele não dá crédito ao tempo da ignorância, assim como está escrito em Isaías.
Muitas pessoas que buscam Yahweh dentro dessa sinagoga estão buscando Yahweh, o verdadeiro Criador. Porém, os líderes religiosos, eles ensinam a falsa doutrina. Porque a Bíblia, você tem que ler ela como se fosse um livro de instrução, né? Olha só como em Gênesis sempre quebra essas situações de dízimo. Os líderes religiosos, eles usam um texto isolado da Bíblia em Malaquias, se não me falha a memória, capítulo 9, verso 6, verso 6, verso 9, que fala o seguinte: o que me roubaste? Eles usam sempre isso aí, eles pregam dentro dessas sinagogas. Aí fala que roubaram no ouro, na prata, do cominho, etc, etc. Aí eles começam a fazer campanha. Se você quer ser abençoado, tem que dar para Deus. Os 10%, tem que dar oferta, e começa a fazer aquela lavagem cerebral dentro desses palanques de mentira. Porque o altar, no templo, quando existiu o templo, era para guardar a Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança tinha a pedra, né? Tinha os mandamentos escritos na pedra, do qual eles escolheram a lei e rejeitaram a pedra. A pedra significa o livro de instrução, a instrução, o mandamento, do qual é amar o Altíssimo Criador do céu, da terra e do mar, acima de todas as coisas, e amar também o seu próximo. Esse é o que estava escrito, e muito mais ainda. E hoje a Arca da Aliança não está mais entre nós, está lá no céu, a Arca da Aliança. Então eles escolheram as leis, e as leis, eles mesmos formam dentro de cada religião as suas doutrinas. E muitas dessas religiões, eles pedem o dízimo baseado na lei, do qual, quando Yahushua foi o último sacerdote na ordem de Melquisedeque, ele baniu tudo isso. Então hoje nós vivemos pela graça. Eu particularmente, eu vivo pela graça. Eu não vivo pela lei. Mas os líderes religiosos, eles usam essas leis para pôr medo e pânico em seus seguidores, né? Olha só, Melquisedeque. Muitos líderes religiosos não sabem quem é Melquisedeque. Eu posso dizer, até todos não sabem quem é Melquisedeque. E os que sabem quem é Melquisedeque escondem dos seres humanos, né? Mas eu posso lhe dizer que Melquisedeque é o Criador, é a tefania do Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e do mar. É a persona física de Yahweh. E a alma é Yahushua, a alma é sangue. Por isso que quando Yahweh mencionou, quando Adão e Eva estavam lá no Jardim do Éden, o que Yahweh falou? Tu és pó, e ao pó tu voltarás. Não falou no plural, falou no singular. Falou para essa alma, esse corpo físico. Tu és pó, e ao pó tu voltarás. Não falou nem para a alma e nem para o espírito, né? Falou para o pó. Então, a partir do momento que o nosso primeiro pai introduziu aquela fruta, matou até mesmo o próprio Melquisedeque. Por isso que Yahushua, por isso que nos livros apócrifos o próprio Adão mencionou: matamos Deus, matamos Deus. Aí cortou aquele cordão umbilical. Tanto que Yahushua desceu e resgatou Melquisedeque, quando foi tomar a chave da vida da mão de Lúcifer e do inferno, e resgatou Melquisedeque e os patriarcas. É por isso que, quando abriram lá o sepulcro, não viu o corpo mais, porque o corpo se uniu com a alma, que é Yahushua, e subiu. E o Ruach Kadosh, o Espírito, o grande eu sou, está aqui ainda. Mas chegará o tempo que o Espírito ele subirá e retornará, como Melquisedeque e Yahushua. Então ambos descerão, aí acabará com tudo. Mas isso é uma grande história. Isso é uma grande história. Vocês têm que analisar as escrituras. Então vamos lá, Melquisedeque é a tefania do Criador.
Yahushua é a alma, é o sangue. E o Rua, o Espírito, do qual nós não sabemos o nome, ele é o Criador, do qual criou todas as coisas. Olha só, recuperou todos os bens e resgatou também Ló, seu parente, os bens deles, as mulheres e as outras pessoas. O sobrinho de Abraão, Ló, ele foi preso, ele foi levado cativo pelo um rei. Então, quando o Abraão, tio de Ló, foi resgatar o seu sobrinho na mão desses reis, ele encontrou Melquisedeque, conforme está escrito em Gênesis capítulo 13, do verso 18. Olha só. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote da ordem de Deus, sacerdote do verdadeiro Deus, o Altíssimo, Melquisedeque. Aí vem no versículo 19. Abençoou então e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o grande eu sou Altíssimo, aquele que fez o céu e a terra. E louvado seja Yahweh Altíssimo, que lhe entregou os seus opressores. E Abraão lhe deu o 10º de tudo. Então Abraão deu o 10º de tudo. Para quem? Para o Melquisedeque. Então Melquisedeque é sacerdote. E quem foi o último sacerdote na ordem de Melquisedeque? Yahushua. E quando Yahushua veio à terra, o que ele fez? Aboliu todas as leis, aboliu todas as leis. Então não existe mais. Então hoje nós vivemos da graça. A palavra sacerdote, vamos ver aqui no dicionário o que significa sacerdote. Deixa eu ver aqui. Sacerdote. O significado de sacerdote. Vamos ver o significado de sacerdote. Sacerdote. Então está aqui, ó. Sacerdote significa, o povo que eu li aqui. Na santidade aqui, no sentido religioso, não é? Fala que é papa. Aqui no sentido religioso aqui é papa. Mas no sentido do mundo celestial, é um ser supremo. Ele é magnífico, ele é alto, ele está sobre as ordens das ordens, ele está por cima. Então, Melquisedeque, ele é sacerdote do verdadeiro Deus. E quem foi o último sacerdote na ordem de Melquisedeque? Yahushua. Então, mudando o sacerdote, mudaram-se as leis. Ou seja, Yahushua banou todo esse tipo. Então, hoje em dia, não existe mais sacerdote, que o último sacerdote foi Yahushua na ordem de Melquisedeque, né? Então, Yahushua, ele veio para quebrar tudo isso, para quebrar a lei. Hoje, então, nós vivemos na graça. Yahushua, ele veio como sangue. Então, ele e Melquisedeque se uniram. Foi por isso que Yahushua teve que descer até o inferno. Por quê? Para resgatar os patriarcas e o próprio Melquisedeque. É tanto que quando Yahushua desceu até o inferno, quando eles abriram lá a sepultura de Yahushua, não tinha mais corpo. Por quê? Porque Yahushua já se encontrou com Melquisedeque e subiu até o céu. E o Espírito até hoje está aqui. Por isso que fala, eu vou ao encontro do meu Pai, mas eu vou deixar o meu Rua, o meu Espírito. O Espírito está aqui, entre nós ainda. É por isso que Terron tem limite, ele não pode fazer qualquer coisa. Entendeu? Agora chegará um tempo que quando o Espírito subir, aí as trevas vai subir, mas por um pouquinho de tempo. Aí o Espírito vai se unir com Melquisedeque e Yahushua, então ambos irão descer. Então irá acabar com todo o sistema de coisas, pode ter certeza. Então, esses falsos pastores, como diz o próprio Yahushua, eu sou o bom pastor, e aquele que vem após a mim seja o quê? Anátema. Esses anátemas que ficam dentro dessa sinagoga de Satanás, porque conforme está escrito, Atos capítulo 7, versículo 48, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. O único pastor é Yahushua, filho de Yahweh, filho do grande eu sou.
Então ele foi o último sacerdote na ordem de Melquisedeque. Então hoje em dia não existe mais dízimo, não existe mais nada. Que Deus é este que precisa de dinheiro para o nome dele ser pregado. Isso não existe mais. Quem precisava do dízimo era aqueles povos nômades, os levíticos, né? Que eles carregavam a Arca da Aliança. E aquele templo, existia os templos que a Arca da Aliança, os levíticos ele guardavam a Arca da Aliança dentro do templo. Hoje em dia não existe mais a Arca da Aliança, então não precisa mais ter templo. E sobre o altar ele ficava fora do templo. O altar é como se fosse um fogão. Quando vocês vão fazer comida, vocês não esquentam o fogo, não preparam comida. Então, naquele tempo, eles pegavam a 10ª parte de tudo, colocavam em cima do altar para fazer comida para todos eles comerem. Agora, um pastor, esses falsos pastores, eles são animal, eles são comida para estar em cima de um templo, de um palanque. Eles não ficam em cima de um templo. Porque se eles ficarem em cima de um templo, de um fogão, eles vão estar em cima de um... Aliás, eles não ficam em cima de um templo, não, de um altar. Aliás, corrigindo, um altar. Templo é uma casa. O altar ficava fora do templo. Então eles falavam, vem aqui depositar todas as ofertas, o dízimo no altar, representar o seu altar. Eles ficam em cima do altar, os pastores. Eles não são animal para estar em cima de um altar. Então aquele ali fica em cima de um palanque de mentira. O altar ficava fora do templo, porque o altar, quando as pessoas pegavam a 10ª parte de tudo, então se uniam no altar e todos eles se alimentavam junto. E o templo e a Arca da Aliança ficava dentro do templo. Entendeu? Então, hoje em dia, não existe mais Arca de Aliança, a Arca da Aliança está no céu. Hoje em dia não existe mais templo, porque não existe a Arca da Aliança entre nós, os templos somos nós mesmos, né? Que o Ruach Kadosh habita em nós, o verdadeiro eu sou habita em nós. Hoje em dia não tem que pagar mais dízimo, que hoje em dia não existe mais os levíticos, nem parentes de Levítico. O último sacerdote foi Yahusha, na ordem de Melquisedeque. Esses falsos profetas aí, esses pastores, eles não são levíticos, eles não são sacerdotes. O Papa, ele pode ser sacerdote na ordem dos religiosos, mas é um falso profeta. Quem é o Papa para levar o nome de sacerdote? A não ser se eles mesmos, o povo colocou ele, mas não foi o Criador. Porque o último sacerdote foi Yahusha na ordem de Melquisedeque. Entendeu? Então vocês que seguem esses falsos pastores, esses papas, esses bispos, esses anciãos, esses líderes religiosos, cuidado. Nós temos que seguir Yahweh, conforme está escrito em Mateus, capítulo 6, verso 9 a 9 a 6, que fala o seguinte: que se você quiser orar, entra para dentro do seu quarto e faça o seu tefilá, faça a sua oração. E antes de você pedir, Yahweh já sabe o que você quer. Então clama ao verdadeiro Criador do céu, da terra e do mar, do qual o seu nome é Yahweh, e peça em nome de Yahusha, em secreto, que Yahweh atenderá o seu pedido. Ele irá atender os seus pedidos. É isso. Por isso que Yahusha Mashiach, ele mencionou: meu povo padece por falta de conhecimento. Examinar as Escrituras. Agora as pessoas estão perguntando se eu sou religioso. Não, eu sou contra a religião, não sigo nenhum segmento religioso. Eu, na verdade, quando eu comecei a observar o sistema, eu comecei a entrar dentro do meu quarto e pedir sabedoria ao Pai Celestial. E ficava perguntando por que tantas igrejas, por que tantos templos, por que tantas placas. Então Yahweh me deu sabedoria e fez com que eu buscasse conhecimento. Então Yahweh também pode dar sabedoria a todos vocês. Basta vocês lerem esse livro, a Bíblia, não como um livro no sentido religioso, mas leia como um livro de instrução. Yahweh está dentro de nós. Nós não precisamos ir para esses templos, essas sinagogas de Satanás, como diz Yahusha, ouvir esses mentirosos, esses anátemas, esses falsos profetas. Entra para dentro do seu quarto e examina as Escrituras. Está escrito: examinai as Escrituras. O único instrutor nosso foi Yahusha, é Yahusha. Então, peça sabedoria ao Criador, e o Criador lhe dará sabedoria. Peça que o Criador ilumine os seus caminhos e guie os seus passos.
Nós, seres humanos, nós não precisamos de outros seres humanos. Por isso que está escrito em Jeremias: maldito é o homem que confiar em fracos seres humanos. Deixar de confiar no Pai Celestial Yahweh para confiar nos falsos seres humanos. Maldito é o homem. É isso. Yahweh é grande e seu tamanho não tem como medir. Imperdível.